Bom dia a todos. Depois de um milênio, depois de longas e duras batalhas ancestrais, depois de um momento trágico e quase morte. Isso é sacanagem fazer essa piada. Porque foi quase morto. Por isso mesmo, cara, ficou dramático. Né? Ele volta. Quanto tempo? Marcos! Ufa, né? Ufa, depois de. E olha que agora que a agenda tá mais voltada ainda, eu consegui um tempo. Agora que a agenda tá mais tranquila, deu pra respirar, né? Deu pra respirar, porque senão era só hospital e remédio. Que isso, cara. Quase morrer é legal. É bastante. Não posso fazer essa brincadeira, mas tudo bem. Por que não? Minha mãe partiu, então. Meus pesos. Pois é. Então, mas vamos lá. Há muitos e muitos anos atrás, na verdade ano passado, eu tive uma ideia muito legal de fazer programas voltados para o senhor Neil Gaiman. E a ideia era falar de Neil Gaiman. Aí eu passei para o Marcos uma das obras que eu mais gosto do Neil Gaiman, que originalmente não é quadrinho, né, mas posteriormente foi convertido para tal pelo Greg Russell, né, e o próprio Neil Gaiman, que converteram os Caçadores de Sonhos. E cara, é uma daquelas histórias que eu amo de paixão, por vários motivos. O principal deles é que ela é de uma sensibilidade. E aí, Marcos, para não falar do quadrinho em si, mas já começando a falar de pontos importantes e pontos legais, uma perguntinha simples e fácil, bem tranquila. Lá, velho. O que tu conhece da cultura nipônica? Quase nada. Não... Sendo sincero assim, de cara, eu não conheço quase nada da cultura nipônica. Eu acho que eu não curto muito assim, né? Na verdade, quando eu li esse quadrinho, eu pensei muito. Quando eu leio, na verdade, qualquer coisa de outras culturas, eu penso por que a cultura brasileira não é tão valorizada? O folclore brasileiro. Pô, tá aí. Boa. Uma vez eu estava questionando, tem um amigo que ele curte muito Percy Jackson, aí uma vez eu falei, já pensou se alguém faz tipo um acampamento que meu sangue, mas são os filhos do Curupira, do Tupã? Já pensou nisso? Aí ele, você é doido? Isso não daria audiência, isso não daria público. Aí eu falei, poxa, é verdade. Pois é, aí quando a gente fala do Caçador de Sonhos, né, aí como você falou da cultura brasileira, né, eu me lembrei de uma obra que, de um mito que não é tão próximo, né, que é o mito do Boto, né, que é a ideia do ser que se aproxima, que se encanta, né. Assim, é óbvio que tem diferenças aqui entre o que a gente vai falar daqui a pouco e a cultura do Boto, é óbvio que é evidente, não vou nem querer dizer que é a mesma coisa, né? Estou colocando como estruturas próximas. Porque vai dar sensibilidade, né? É um encantamento, uma sensibilidade que tem praticamente nos dois pontos. E a gente não tem muito disso. E aí é que tá, eu acho que isso foi uma coisa legal, né? A gente acaba não dando valor à nossa própria cultura. O que vem de fora é mais legal. Né? O nosso mesmo fica para depois. Depois eu curto, depois eu leio. Um motivo por qual você acha que a gente não dá tanto valor à Um nossa motivo. cultura? O que você considera? Eu acho que é principalmente a questão da educação. Ninguém valoriza isso desde o início, né? Eu lembro que lá no ensino fundamental eu tive algumas aulas sobre folclore brasileiro, sobre algumas coisas. E também por causa da história. A nossa história, a história do Brasil é meio que tipo excluída, né? A gente sabe poucas coisas sobre a maioria das pessoas, né? Sabem poucas coisas sobre ela. Se perguntar quem faz os imperadores, quantas constituições teve, a gente esquece a nossa própria história
política que continua interferindo no nosso dia a dia, né? E nós esquecemos das histórias folclóricas, né? Dos povos originários do Brasil. A gente esquece bastante disso. Você falou o interessante aqui olhando para a ideia de colégio, né, de escola e colégio, o aluno no Fundamental 1, de primeira até quinta série, quinto ano, né, depende do local, né, e lembrando que a gente está falando Goiás barra DF, tem essa estrutura, o aluno ele é colocado essa cultura, né, cultura folclórica. Quando ele vai para o sexto ano, é Grécia Antiga, eu lembro. Aí que já. Em história já vem Grécia Antiga, já vem os povos antigos. Uhum. E em história, por exemplo, a gente nem cita. Um professor ou outro pode até citar, mas no bojo da coisa mesmo, a gente praticamente ignora tudo isso. E aí, quando você fala da história, por exemplo, do sexto até o nono ano, você pega a história geral. A história do Brasil só vai aparecer no sétimo ano, e assim, no meio do sétimo ano, aí aparece no meio do oitavo, né, e o nono ele vai aparecendo picado. Se a gente for bem pegar, em qualquer colégio, qualquer livro, mais ou menos, a estrutura é mais ou menos essa. A história do Brasil é colocada dentro da história geral. E quando você pega história, e quando você pega ensino médio, que são 3 anos, primeiro ano é história geral, praticamente. No finalzinho dele, lá pro finalzinho do primeiro ano, já a segunda que começa a se dar olhada para essa história Brasil. Então, a gente não dá valor à nossa cultura. Hoje em dia, em muitos colégios do Brasil, por exemplo, se estuda, aliás, se faz o Halloween. Sim. No Instituto Federal de Brasília, é uma festa assim muito legal. E a gente chama de Fiesta de los Muertos. Algo assim. Que aí já pega a cultura. No Aí, Brasil, tem um projeto no Brasil feito por uma deputada, gente, acho que foi deputada, ou acho que foi deputada de algum partido de esquerda, PCdoB, PT, alguma coisa assim, pessoal, que ela colocou a festa do Dia das Bruxas, mas com temática nacional. Por lei, é temática nacional. a gente não tem isso. Que a gente pega a cultura estadunidense, tipo a abóborazinha, o vampirozinho. Cara, abóbora, velho, o Brasil não faz muito sentido. Mas é que tá. Essa conversa toda, gente, é por conta exatamente do tema do quadrinho. Apesar do Neil Gaiman ser inglês e trabalhar com uma cultura, no caso, ocidental, aliás, oriental, mas ele fez uma coisa que é muito divertida, é óbvio que deve ter uma versão diferenciada da versão original, né? Um detalhe ou outro, mas o ponto que ele nos apresenta é muito gostoso. Sim, eu acho que tudo se encaixa, o conto e a sensibilidade também dos quadrinhos, dos desenhos, as trocas também dos quadrinhos, né? Achei esse livro muito interessante. Inclusive, para você olhar, para você acompanhar, meio que vai deslizando assim, uma página na outra, um complemento no outro. As cores são bem legais também. Acho que passa muito a imagem que ele queria dessa sensibilidade desse conto, na verdade, né? Porque é um conto bastante sensível, né? A gente está falando meio que a entrega de um para o outro aqui nessa brincadeira. E só para terminar esse bloco, ele pega o personagem principal do Sandman, né, da estrutura de quadrinhos que o Neil Gaiman montou, que é o Sandman, né, o Senhor dos Sonhos. Né, são 7 irmãos, né, e o Sandman é o senhor, né, que para quem gosta para quem acompanha o nosso canal, nosso programa, para quem acompanha o nosso programa, tem muitos programas antigos, né,
que a gente fala de Sandman dos irmãos, né, que são os perpétuos, e no caso é o Senhor dos Sonhos olhando o desenrolar de um trama entre eles. Dica de música? Eu não tenho nenhuma. Então, hoje eu vou pegar músicas nipônicas e eu não vou falar o nome de nenhuma delas por um simples motivo. Por quê? Eu não falo japonês. Não, mas tenta. Não, nem tento, nem... É Vai. melhor não tentar. Então, as músicas de hoje são tudo japa, tudo nipônica e tudo a ver com sonho. Se você conhecer, meus parabéns. Eu desisto. Daqui a pouco a gente volta. Todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu, passarinho. Projeto Rádio Diversidade, Utopia FM e Ministério da Cultura. Educação e poesia. Muito bem. Para quem já conhece Neil Gaiman, né, sabe que ele sempre pega uma cultura e ele pega ele vai pegando os contos, né, e vai pesquisando em cima disso. Então o Neil Gaiman ele não é aquele cara que resolve falar do nada. Ele sempre tem essa preocupação de fazer a pesquisa e fazer um bom balanço e contrabalanço de como colocar, né, a sua obra. E a gente estava comentando um pouco sobre isso, né? Marcos, você é um monge que mora no monastério sozinho, largado e abandonado. Eu queria ter a paz desse monge. Cara, essa paz é maravilhosa, né? Ninguém vai te perturbar. Mas, né? De repente, sempre tem o mas, né, cara? Esse mas é que é o mas. De repente vem uma raposa e um guaxinim para apostar quem fica com o templo do monge. O objetivo é simples, né? Tirar o monge dali. Quem tira fica com o templo. É uma... Tipo, vamos lutar por esse habitat. Só que a gente vai brigar com... Só que o objetivo não é cair na luta, obviamente falando, né? O objetivo é fazer ele sair. Sem machucá-lo. Sim. Vamos tirar ele daqui e quem conseguir, a gente fica... Inclusive as estratégias deles não é tipo chegar e matar ele. É tipo, então você tem que ir lá na província porque o governador vai te dar uma recompensa. Se você fizer isso, você pode ir lá no imperador e ele vai te dar uma recompensa. Então eles queriam só atirar mesmo, eles não queriam fazer mal. Eu acho que, pelo menos comigo, né, já começa a ganhar por aí. Não vai ser uma disputa resolvida na violência. Vai ser uma disputa resolvida na sagacidade e capacidade argumentativa de cada um dos dois. Um guaxinim versus uma raposa. Exatamente. E aí o guaxinim, ele tenta mais de uma forma feroz, né? A raposa, ela vem mais com a astúcia, digamos assim, né? Se transformando em uma mulher. Um spoiler aí, mas tá bem terceira página, você vai ver isso. Então. E a raposa vira um... Enquanto que o guaxinim vem com... O guaxinim vem com um grupo de demônios. Né? Exatamente, ele vem com uma coisa mais assustadora, mais aterrorizante. O objetivo é tirar você daqui, meu. Como tu vai sair, importa. Quer dizer, não importa e importa. Você sairia... Porque não pode ser na base da violência. Você sairia com um demônio te assustando ou com uma pessoa falando pra você sair de uma forma mais dócil? Cara, eu acho que uma forma mais dócil ganha mais. Porque o demônio, assim, vem da base do susto, né? É justamente a gente vê a paz, tanta paz que nem da forma dócil, nem da forma bruta, ele é tirado dele. E você, como é que você sairia? Acho que eu sairia pelo terror mesmo. Eu acho que o terror, assim, aí falando de mim, né, eu acho que o terror não me assusta tanto nesse nível. Mas, assim, uma forma mais dócil, né, convencendo pela arguição e pela sagacidade. É sim, porque os demônios falam, se você não fugir, nós vamos te matar, né? Tipo, até essa noite, dá um prazo. E a forma dócil não, a forma dócil é tipo,
eu sofri um acidente no meio do caminho, mas aí se você for lá no meu pai, que é o governador da província, você vai ter uma recompensa. E o interessante é que o monge ele entende cada uma das duas formas, né? Aí a gente vai falar como é que ele vai entender e resolver essa situação, mas ele vai entender que, olha, o Guaxinim Raposa, aviso, isso não é spoiler, porque o trama central não é esse. Essa primeira disputa dos dois, né, das duas figuras, não, não vai caminhar pelo quadrinho inteiro. As disputas que vão vindo consecutivamente, aí é que a coisa ganha outros contornos e outras amarras. Verdade, que depois tem aquele desequilíbrio na história e que vai te prender um pouquinho a mais. Não. Incluindo um cidadão que tem uma vontade, né, de roubar algo do nosso monge. Sim. E que ele quer de qualquer jeito. É o Omiuji, né? E na verdade ele quer roubar a paz, porque ele tem tudo. Ele tem riqueza, ele tem mulheres, ele é respeitado na sociedade, porém ele tem algo que atormenta ele, o medo. E é tipo, isso, aí eu vou trazer um pouco para a sociedade, às vezes tipo como a depressão, né? Às vezes grandes executivos têm tudo, pessoas que trabalham demais têm tudo, só que eles ficam depressivos, eles têm um medo, às vezes, que não existem, né? Só existe para eles. Chegou uma certa hora, o mundo moderno ele traz uma pressão, né, de você tem que fazer muita coisa, você tem que e não é fazer com tempo, não é assim, não é fazer com muito tempo, é fazer com pouco tempo. Você tem que tomar uma atitude agora, tem que fazer uma coisa para ontem, para depois de amanhã. E é aquele negócio, você não tem tempo. E fora que, aí, como você bem falou, o cara tem poder, tem riqueza e ele tem que se preocupar com tudo isso. É verdade. Muita gente às vezes faz aquele comentário, né? Ah, mas dinheiro resolve tudo. Ah, se eu fosse rico, eu teria uma outra vida. Eu concordo plenamente com você. Eu teria mesmo outra vida. Vai perguntar com uma pessoa rica como é que é a vida dela. Mas, tipo, você sendo pobre, você tem um medo, tipo, o que vai acontecer amanhã? Mas você rico, você também vai ter esse medo, o que vai acontecer amanhã? Né? Tá aí um medo, tá aí uma coisa legal, né? O medo ele Não vê classe? ele não vê classe, não vê estrutura social, não vê gênero. Todos nós temos um medo. Né? Será a marca da humanidade? A marca de eu sou humano porque eu tenho medo? Pois é, tem uma coisa que você não pode matar na gente, né? Uma vez eu vi uma matéria, há muito tempo atrás, que falava exatamente disso. O que seria uma pessoa sem medo? Não demolidor, porque como ele mesmo diz, ele é cego. Né? Mas o que seria uma pessoa sem medo? Acho que essa pessoa seria o monge, né? Talvez, será que o monge não passou essa ideia de que ele também não tinha medo? Porque ele não teve medo quando o Guaxinim se tornou em demônios. E tem um grupo de pessoas que nascem com uma deficiência cerebral que ela não identifica medo. Então é uma mulher. Gente, por favor, não é preconceituoso, mas é como a pesquisa começa a colocar. Uma moça com joias, né, o celular caro, uma roupa cara, né, visualmente de uma classe social alta, andando por uma área perigosa, independentemente se é rica ou pobre, mas uma área perigosa, né? E as pessoas falam para ela, não pode ir por este lado porque pode ter assaltantes. E ela fala, tá aí, daí.
Ah, mas você não tem medo de ser roubada, de ser sequestrada, de ser isso, de ser aquilo? Não. Ela vai, ela simplesmente vai. Sem medo, a gente não toma cuidados preventivos. Né? Pensa você de carro ou de moto, numa dirigindo a 200 por hora, ou pilotando a 200 por hora. Tem gente que não faz isso simplesmente por conta do medo. Muita gente não faz por conta do medo. Porque sabe que se bater pode literalmente morrer. Quem tem essa deficiência cerebral, química, ele não entende que o medo existe. Então se o medo não existe, existe limite. E isso. E acho que existem, não sei se cientificamente existem pessoas do contrário, que têm os medos que não existem. Tipo, ela tem muito medo, né? O medo paralisante. E isso é um contorno, né? Será que a gente não tem que ter o medo em equilíbrio? Sempre. Daí é que tá. O monge, ele tem medo. Mas ele conseguiu equilibrar. Mas ele conseguiu o equilíbrio. Já o Myoji não tem. Ele não. Ele não conseguiu. Não é que ele não conseguiu achar o equilíbrio dele. Sim. E olha que ele tem bastante pessoas ao lado dele, né? Pessoas da alta nobreza, e ele tem uma casa escondida com 3 damas lá, né? Uma jovem, uma mais ou menos jovem e uma velha. E mulheres que dão pra ele tudo, assim, que dão essa. Deveriam passar esse conforto algumas vezes. Né? E mesmo assim ele ainda se sente. E aí é o momento que ele questiona, né? Ela sobre o medo. Só que eu não vou falar a resposta delas, não. Muito bem. Mais 2 músicas orientais, agora de medo. Eu acho alguma coisa. Ih, como é que você vai saber que é de medo? Velho, Google ajuda. Eu espero. Coloca lá na tradução. Pois é. No Brasil, a violência familiar é uma dura realidade bem maior do que a gente imagina. Tudo o que prejudica o bem-estar e a integridade física e mental de uma pessoa da família é violência. Tudo o que tira a liberdade e impede o pleno desenvolvimento de uma pessoa da família é violência. A violência familiar acontece dentro e fora de casa. E combater esse mal não é fácil, principalmente porque, na maior parte das vezes, a gente nem percebe que alguém da nossa família está precisando de ajuda e de suporte. Se alguém precisar de ajuda para acabar com qualquer tipo de violência familiar, basta procurar a delegacia mais próxima, Ministério Público ou ligar para o Disque 100. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer lugar do Brasil. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania. Marcos! Voltamos. I'll be back. Eu e Samuel, a gente adora essa frase. Muito bem. Terceiro bloco do programa Quadrinhos, terceiro bloco de Caçadores de Sonhos, do Sr. Neil Gaiman e do Sr. Greg Russell. E, inevitavelmente, a frase clássica do programa. Dun, dun, dun. Uma parte que você gostou. Uma parte que eu gostei, como o próprio quadrinho fala, é Caçadores de Sonhos. Então vai envolver alguns sonhos, né? E um deles é quando o próprio monge vai em busca do Mestre dos Sonhos, né? Pode falar Mestre dos Sonhos? Sim, sim. Então. E aí o Mestre dos Sonhos questiona por que você está aqui, né? De que lhe importa o destino de alguém. E ele fala que o Buda nos ensinou a amar e reverenciar todas as coisas vivas, né? E essa raposa nunca tinha feito mal algum a ele. Eu acho que essa parte de reverenciar as coisas vivas e de amá-las está bem importante, principalmente no contexto que a gente vive, né? Que a biodiversidade está sendo ameaçada, que está tudo tipo... E às vezes a gente não nota como algumas coisas que a gente faz influencia, né? Por exemplo, tem algumas espécies de cobras corais falsas que predam a verdadeira, que é venenosa. E a galera mata as falsas por besteira, né?
por uma cobra, vou matá-la. A gente não entende como isso seria uma reverência, né? Porque a gente deixa aquela cobra ver, porque meio que ela está nos protegendo da que realmente nos faz mal. Tem muita. Aí assim, tem gente que não gosta de gato, toda vez que aparece um gato em casa, né, coloca o cachorro para correr atrás do gato, joga água no gato, procura tirar o gato de qualquer jeito de casa, né? Porque, não gosto de gato, porque isso, porque aquilo, tá, não vou entrar no que da questão. Só que aí quando aparece um rato, Aí chama o gato. aí a pessoa entra em desespero, né? Aí começa a comprar uma porrada de raticidas e que se ela tivesse um gato em casa, assim, eu não vou nem falar de ter um gato de estimação. Mas assim, lembrando, a gente mora em casa. É, Então, por favor, né? Mas se você tem um gato, por exemplo, nem que seja silvestre mesmo, dá uma comidinha para ele uma vez ou outra, bem vez ou outra, porque ele vai ficar aparecendo e o miado dele já espanta o rato. vai controlando, né? E vai controlando. Gente, pode parecer besta isso, né? Mas é uma função incrível que as pessoas simplesmente não notam. Sim, e a gente recorre à química, a gente recorre a tantas outras coisas, sendo que a solução é simples, né? Os sistemas estão ligados, né, na verdade. Os seres vivos. Nesse universo de fogo que vivemos, né, nos últimos tempos, alguém fez um comentário assim fantástico. Porque a gente destrói a Amazônia e depois replanta. Ô, criatura, se você chegou até agora do programa, só te informar uma coisa importante, que não adianta você querer replantar uma área. Porque a floresta na Europa, a floresta na Alemanha foi destruída. Eles replantaram. Sim, eles pegaram árvores, né, foram para o laboratório, fizeram algumas modificações, talvez, né, para os novos tempos, plantaram. Eles só plantaram árvores. Exatamente. Eles não trouxeram a biodiversidade. Sim. Os animais que tinham naquela região e que foram mortos, não volta. Não volta. E às vezes é mais preocupante no cerrado, porque a gente disse que o cerrado já atingiu o clímax evolutivo, então ele não volta nem as árvores. Não tem como. Então, quando a gente fala de reflorestamento, sim, realmente é uma ideia fantástica. Você está cuidando das árvores. Não, por incrível que pareça, da biodiversidade. Essa já era. Sim, é aquilo que eu falei, né? Um predador vai ter que se virar agora. E aí, como é que um predador se vira? Pois é. Se você não tem mais a presa, né, a caça se multiplica. E esse é um problema que muita gente não percebe. Verdade. Aí, como você falou, eu me preocupo com todas essas coisas vivas. Porque tudo nesse ecossistema funciona. Por isso que é um sistema. É exatamente isso. Acho que essa foi a minha parte favorita justamente por isso. Ele está se preocupando com mais, né? E outra questão, né? A raposa tinha falado que ficaria ali com o monge, né? E aí depois ele fala que a raposa nunca fez mal algum pra ele. Porque na verdade o animal ele não faz mal. Verdade. O animal está defendendo. Quando você passa perto de uma casa e o cão começa a latir desesperadamente, na visão dele, você pode invadir o território dele. Então ele está latindo para quê? Sai daqui, sai, porque aqui é o meu território, que eu estou protegendo. É verdade. E sua parte favorita? Minha parte favorita é quando, aí um pouquinho mais adiante, é quando o sentimento dos dois passa dessa preocupação de cuidado com qualquer um e vai ser o cuidado com o outro. Quando os dois se entendem como eu gosto de você e vou me preocupar com você. E quero me preocupar com você. Acho que essa preocupação é fantástica. E essa é a típica preocupação que você tem com alguém que você gosta.
É verdade. E olha como começou, né? Começou com ela tentando espantar ele dele. Às vezes a gente não entende isso, né? Tipo, a pessoa tá tentando espantar a outra, mas não sabe o que a outra vive, né? Aí a raposa passou a conviver pra ter essa preocupação. Porque o cara mora no meio do nada, sozinho, sem ninguém vir aqui visitar ele. É, porque o próprio quadrinho relata do início, que quando a raposa e o guaxinim vão fazer aposta, eles falam, olha, tipo, só tem esse monge aqui, a montanha não é a mais alta, tipo, então não oferece nenhuma proteção pra ele, a princípio. Nenhum forasteiro passa por essa estrada que leva até esse templo. Então vamos expulsar esse cara daqui, quem conseguir vai ficar com ele. Teve eleição na Índia esse ano, se não me engano, e uma das coisas que eu achei muito legal é que as urnas vão às pessoas. Gente, é uma das eleições mais complexas, porque são simplesmente, acho que 900 milhões de pessoas para votar. Meu Deus. E aquele trânsito da Índia, como é que foi? Pois é, a nossa eleição é um dia para 100 milhões. E lá, se não me engano, são 2 semanas. Onde as urnas vão aonde as pessoas estão. E tem uma pessoa em que ela... Tem um monge que mora numa floresta, num bosque, uma coisa assim, em que os caras têm que ir lá para pegar o voto dele. Olha só. E ele fala, eu fico lisonjeado por vocês virem aqui pegar meu voto. No nada! No nada! Mas tem que ficar lisonjeado mesmo, porque, mano, como assim eles vão? Pois é, e isso é o que me traz o quadrinho. Essa preocupação que a gente tem às vezes com o outro. Ficar tão solitário, então ninguém quer saber desse cara. Ninguém está se importando com ele. Se ele morrer, ninguém vai se preocupar. Talvez sim, talvez não. É verdade. Como você falou, ninguém nunca sabe, né? E essa é a parte que eu gosto. Quando a gente começa a conhecer o outro. Quando começa a gostar do outro. E ver as falhas que o outro tem. E aceita as falhas dele. Que o monge poderia ver, então você tentou me expulsar daqui, mas eu vou te expulsar também. É verdade. Eles começam meio que de uma forma, a raposa, né? Vou tentar te expulsar daqui, mas o monge ele atingiu aquilo que a gente falou mais no início, né? Uma paz, uma serenidade que tá ali com ele. E será que essa serenidade talvez não tenha sido atingida quando literalmente ele se isolou da sociedade? Pois é, né? Será que fugindo dessa sociedade você encontra definitivamente a paz? Não, questionamento válido, eu acho. Tá bom por agora? Eu acho que sim. Tem os Caçadores de Sonhos em literatura, não é? Que agora eu não vou me lembrar o nome do desenhista. Tem essa versão em quadrinhos, né, que é Sandman. Todos eles são Sandman, os Caçadores de Sonhos. Vale muito a pena você ler e refletir um pouco sobre quais são seus medos, quais são seus sonhos e como você entende a vida. Mais alguma coisa, Marcos? Acho que por hoje é só. Acho que você refletir no livro, acho que você encontra meio que algumas respostas ou mais perguntas posteriores a essa. Aí depende de você, de como está a sua vida. Continue com a programação da Rádio Utopia 98,1, a rádio comunitária de Planaltina, Distrito Federal. Para quem ouve pelas internet da vida, e se você chegou até agora, vai ver tua vida. Bom almoço para quem ouve pela rádio e, cara, sei lá, viva!